Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Cats Indoor. Aqui, tudo para a saúde e bem-estar do seu gato. Hoje, estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante que é a doença renal em felinos. E para tratar desse assunto, nós estamos aqui com a doutora Letícia Moreira. Ela é nefrologista, médica veterinária, atende aqui na Cats Indoor. Seja muito bem-vinda, doutora Letícia. E já vamos direto ao ponto, né? Vamos falar sobre doença renal e por que ela é tão frequente, doutora Letícia? Então, a questão da doença renal ser mais frequente, né, nos felinos do que nos caninos, a gente, na verdade, é uma série de fatores que englobam para que isso seja mais frequente no gato. Entre eles, os mais marcantes seriam a diminuição no consumo de água, né, que o gato, a gente sabe que é um paciente mais difícil da gente trazer o alimento úmido, alguns não têm o hábito, não aceitam, o consumo de água pura deles é mais difícil do que o cão. E paralelo a isso também, anatomicamente falando, o gato é um indivíduo que tem menos néfrons do que um cão, por exemplo, né, do que as pessoas também. Então, assim, os néfrons são as unidades que funcionam dentro do rim. Então, ele tem menos soldadinhos, vamos dizer assim, né, do que um cachorro. Então, isso se torna, claro, eles mais suscetíveis, né, a desenvolver doenças no trato urinário, nos rins. Ah, legal. Então, pessoal, aproveito aí para pedir que vocês deem um like, curtam o vídeo, compartilhem aí com seus amigos esse conteúdo. Tem vários conteúdos bem legais aí no canal, deem uma olhada no nosso canal aí e compartilhem com os amigos, deem like, aperte o sininho, se inscrevam no canal para estarem recebendo todos os conteúdos que nós geramos aí para a saúde e bem-estar dos gatos. Bom, continuando, doutora Letícia, como identificar sintomas de doença renal? Porque aqui na clínica, toda hora a gente tem gatos com problemas renais, né? Como o tutor, como os pais de gatos podem identificar esses problemas renais assim em casa? Na verdade, o gato, de uma forma geral, é mais difícil da gente identificar qualquer coisa, né? Ele é um paciente que esconde muito a sintomatologia das coisas e quando a gente vê, às vezes, a gente já tem as coisas mais desenvolvidas, né? As doenças mais desenvolvidas. Mas, de uma forma geral, a inapetência, a prostração, a perda de peso, né? Esses sintomas que são inespecíficos, na verdade, eles podem estar atrelados à perda de uma função renal. Então, não necessariamente tem algum sinal clínico que seja específico de perda de função renal, diferente das doenças urinárias, que aí a gente tem, né, os problemas de micção, que aí são mais evidentes. Sim. Mas na perda da função renal, né, na doença renal crônica ou numa lesão renal aguda, o que a gente vê é a perda de peso, a prostração, eventualmente vômitos, né? A gente pode notar em alguns gatos também, dependendo do estágio da doença, aumento no volume de xixi, aumento no consumo de água, que não era o normal para o gato. E também fazendo um paralelo a isso, né, a gente já pensando em diagnóstico de doenças, uma das coisas que a gente nota no gato doente é a mudança do comportamento, né? Então, assim, pode ser só uma mudança de comportamento sutil que o tutor que é mais observador, ele acaba percebendo, né? O gato que é carinhoso fica mais arredio, o gato que é mais individualizado acaba ficando mais carente, pedindo mais carinho. Então, tudo isso é um motivo, né, da gente fazer um check-up e aí entender o que está acontecendo. Legal, inclusive esse ponto do check-up é algo bem importante, né, Letícia? Porque se consegue pegar previamente, né, muita coisa fazendo... a doença inicial, né? Inicialmente, né? Então, é bom ficar de olho aí, né? Os tutores os pais de gatos ficarem de olho nos seus gatos em casa, verem essa alteração de comportamento e manter uma rotina de check-up, né? É bastante importante, tá? Muito bem. E como ocorre o diagnóstico de uma doença renal? Como funciona? O diagnóstico a gente vai fazer com os exames, né? Os laboratoriais, a gente faz, via de regra, para um check-up bem completo, né? E para a gente investigar de uma forma bem completa, é necessário que a gente faça os exames de imagem, que seriam um ultrassom abdominal, um exame de urina e um exame de sangue, né? E isso, a gente pegando as informações conjuntas do resultado desses exames, a gente consegue fechar o diagnóstico, né, de alguma doença. O importante é que
que toda vez que eu falo em doença renal crônica, é um processo que está evoluído há mais tempo, então eu necessito saber que aquelas alterações estão permanecendo ali por maior tempo. Então, muitas vezes, um único exame não diagnostica, a gente precisa acompanhar o paciente, acompanhar a evolução do exame para ver se isso vai se perpetuar alterado, né? Então, às vezes, a gente precisa mesmo fazer mais de um exame de sangue para a gente ver que aquilo permanece alterado no decorrer do tempo. Claro, né? Pega um histórico. Daí, isso, ou algum exame anterior, ou começa a acompanhar o paciente para ver se aquela alteração vai se perpetuar, né? Vai persistir aumentada, porque existem algumas outras doenças que também fazem com que alterem algumas coisas no exame de sangue, né? Por exemplo, uma creatinina e uma ureia, e não necessariamente é uma perda de função renal. Então, por isso que é importante a avaliação, né, do veterinário, junto com a avaliação dos exames e o ultrassom e o exame de urina, em conjunto tudo isso para que a gente possa saber de onde é que vem aquela alteração, né? Perfeito, perfeito. E tratamento? Sobre o tratamento, é bem importante, isso eu sempre gosto de salientar bastante, né, nas consultas. A doença renal crônica, né, ela é uma doença que ela não tem cura, ela é crônica, como diz o nome, e progressiva. Então é um paciente que ele vai poder fazer o acompanhamento e a base do nosso tratamento, ela é voltada em não progressão dessa doença ou retardo máximo da progressão dessa doença, né. É importante entender que uma vez o paciente diagnosticado com doença renal crônica, ele não tem cura e é importante que ele mantenha esse acompanhamento vitalício, né? A gente vai fazendo melhora e ajuste na alimentação, ajuste numa suplementação, a gente faz também dependendo do que tiver alterado. Por exemplo, o paciente pode ser hipertenso, aí a gente precisa controlar a pressão arterial. Então, por isso que é importante ele vir seguidamente ao veterinário, né? Entender o que está alterando, né? De parâmetros para poder medicar e tratar de acordo com o que está alterado, né? Daquela função renal. Perfeito, perfeito, doutora Letícia. Muito obrigado. Tá? Aproveito aí para deixar a dica para o pessoal seguir o nosso canal no Instagram, @CatsIndoor. O que acharam desse conteúdo? Comentem aí embaixo. Se tiverem alguma pergunta, podem deixar ali os comentários. A gente vai estar repassando para a doutora Letícia e que vai estar respondendo vocês. Aproveita, se vocês desconfiam que o seu gato tem algum problema renal, agendem uma consulta com a doutora Letícia, primeiro uma avaliação, um check-up, enfim, fica a dica aí para vocês. Te inscreve no canal, dá o like aí nesse vídeo, compartilha e aperta o sininho, tá? E até semana que vem.